criar o primeiro Maxi Analisa, doutora Maxi Analisa, tá? Essa ideia surgiu, tá bom, gente? Porque muitas pessoas me mandam fotos inbox, né? Pra eu avaliar e dar uma olhadinha. Dá aquela olhadinha, doutora, aqui pra mim, pra saber se meu rosto precisaria de cirurgia ortognática ou não. E eu percebi que assim, não foi nenhum, nem ou dois pacientes, foram muitos pacientes que estavam mandando essas imagens, né? E aí eu pensei, por que não compartilhar com as outras pessoas essa análise? Porque às vezes o problema dessa pessoa que mandou a imagem pode ser o seu problema também, né? Então, eu acho bem bacana, né? Só deixa eu ver uma coisinha, vocês estão conseguindo ver direitinho a minha imagem? Porque aqui, eu só queria desativar esse comentário aqui. Como é que faz? Aqui, tá. Só um minutinho, gente. Desativar. Aí, pronto. Muito bem. Gente, fiquem aqui comigo, porque no final, tá? Quem tiver, obviamente... E eu vou deixar aberto para fazer alguma perguntinha, beleza? Um bônus aí do Maxi Pergunta. Bom, quem não acompanhar, quem perder, na verdade, essa análise ao vivo, tá? Eu vou depois postar, obviamente, no feed, tá bom? Então, por isso que ela é surpresa. Eu sei que talvez pouquíssimas pessoas, e principalmente a pessoa que mandou esta imagem, não estará aqui assistindo agora, mas estará no feed depois, tá bom? Qual que é a vantagem de quem está ao vivo? Poderá fazer uma pergunta ao final da minha análise, tá bom? Então, e aí eu vou soltar, obviamente, os comentários aqui, beleza, gente? Então, vamos lá. Essa gente, tudo no improvisation aqui. Muito bem. Vocês conseguem ver... Peraí, outra desativou comentários, né? Deixa eu só perguntar uma coisinha aqui. Peraí... respondam pra mim se vocês estão conseguindo ver bem a imagem, porque obviamente é o meu primeiro, né, a primeira apresentação do Doutora Maxi Analisa, eu preciso saber se vai funcionar desta forma, né? E obviamente toda a ideia ela surge de uma forma muito assim primitiva, né, obviamente. Então, e para fazer isso rápido, prático, foi a forma com que eu arrumei. Então, respondam aqui pra mim se vocês estão conseguindo ver bem esta imagem. Vocês conseguem ver bem a imagenzinha? Tá legal pra vocês? Ou vocês preferem um zoom? Boa tarde, Kaique. Vocês estão conseguindo ver bem a imagem desta paciente? Como está para vocês? Por favor, me respondam. Só para eu saber se está tudo certinho. Muito bom, ninguém está respondendo nada. Que beleza. Povo, cadê vocês? Respondam aqui para mim. Tá ótimo, Kaique. Obrigada, Kaique. Obrigada. Muito bom. Então tá. Gente, essa moça mandou, foi a primeira que mandou a imagem pra mim, tá bom? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre o rosto dela, tá? Obviamente vocês podem ver aqui uma imagem de frente, tá? Em face séria, né? Ela não tá sorrindo, então não tá mostrando os dentes. Eu não tenho análise dos dentes, certo? E uma fotinha de perfil, tá bom? Feita em casa. Quem quiser enviar, tá bom, pessoal? Envia sempre uma foto bem perpendicular, bem de frente, e uma bem de lado. De preferência, não faça você mesmo a foto. Peça para alguém fazer a foto para você. Ok? Então, vamos lá. Ela não falou uma coisa importante, ela não falou a queixa para mim. Eu não sei qual é a queixa dos pacientes, tá? Eu não tenho ideia do que os pacientes têm de queixa principal. Porque o planejamento de uma cirurgia ortognática, ele vai muito na queixa do paciente, tá? Então, eu vou fazer uma análise, assim, bem... imparcial mesmo, tá? Sem saber realmente qual é a queixa da paciente e como ela está mordendo, tá? Principalmente assim, com base nas características faciais da foto de perfil e foto de frente. Mas eu falei demais já, vamos em frente, beleza? Muito bem. Então, analisando a foto de frente, pessoal, o que a gente pode observar, tá? O Kaique pediu, envia inbox, tá, Kaique? Inbox, tá bom? A fotinha para avaliar. Então, o que eu posso observar já na foto de frente? A gente analisa o quê? Os terços. A gente tem que dividir a face em 3 terços, certo? Terço superior, terço médio de face e terço inferior. Se a gente parar para observar esta face, a gente já consegue bater o olho nela e observar que o terço inferior de face, que vai desde a região de baixo do nariz até a região do queixo aqui,
ele já é um terço diminuído, certo? Em comparação com os outros terços da face. Opa, coloquei a mão na frente. Então, se a gente comparar o terço inferior, ele é um terço diminuído em relação aos outros dois terços, certo? A gente observa um nariz numa proporção equilibrada, então eu não poderia dizer que esse nariz é um nariz afilado, tá bom? Muito presente, por exemplo, no paciente com a face longa, tá? Olhando também uma característica importante dessa face, eu não vejo aqui uma grande contração desse músculo do queixo, certo? Então eu não estou vendo aqui, ó, uma grande contração, que seria aquele queixo que fica justamente enrugado, tá? Então eu não vejo essa contração, pelo menos não nesta foto, tá bom? Muito bem, vamos continuar. Que beleza, vamos lá. Eu observo, assim, é uma coisa muito sutil, tá? Mas eu consigo observar algum nível de assimetria aqui de lábio, tá bom? Um pouquinho de assimetria do filtro, apesar de que a foto não ajuda muito, então esse é uma limitação desse trabalho que eu tô fazendo aqui com vocês, tá bom? Porque as fotos, elas, tá vendo que ela tem uma sombra, né, aqui nessa região da foto, né, do rosto, que pode muitas vezes comprometer a minha análise, tá bom? Então, né, eu tô justamente analisando com base nessa foto, mas eu consigo observar uma possível, vamos falar assim, uma possível assimetria aqui dessa região labial, tá? Como que eu conseguiria ter certeza se ela tem uma assimetria? Vendo a parte dentária, juntamente com a parte esquelética, tá bom? Muito bem, então a gente vê um terço inferior de face diminuído, uma altura aqui dessa região inferior, principalmente do queixo, diminuída, tá? Aí agora indo para essa face de perfil, nós observamos o quê, tá? Principalmente um perfil, um perfil convexo, tá? Se a gente for traçar aqui uma linha, por exemplo, traçando, né, o perfil dela, a gente vai observar que ele forma essa forma, né, que a gente chama de convexa, ok, gente? Então, o que a face convexa me indica, né? Que essa é uma paciente provavelmente classe 2, certo? Então, uma paciente com um padrão facial classe 2. Eu não estou falando de mordida, ok? Isso tem diferença, tá? A mordida, ela pode ser classe 1 ou classe 2, principalmente, tá bom? Num paciente que apresenta a face classe 2, tá? Então, para vocês verem como é bem mais complexo a análise de uma face, em detrimento dos dentes, da parte esquelética, do que vocês pensam. Não é simplesmente só a parte de dizer, eu sou 2, eu sou 3, eu sou enfim, né? Então, assim, a face dela é um padrão classe 2, certo? Porque ele é um padrão convexo. Provavelmente decorrente de uma retrognatia mandibular, tá? Porque a gente observa o quê? Uma diminuição aqui, né? uma distância diminuída, mento do queixo ao pescoço, tá bom? A parte cervical, né? Se a gente também traçar aqui uma linha nessa região subnasal, né? Que a gente chama de linha vertical verdadeira, eu vou observar que essa pontinha do queixo, ela tá bem atrás de uma linha que a gente traça aqui, que é uma linha de referência, certo? Então, o que a gente observa? Que é uma face padrão classe 2. Ela tem uma boa projeção, tá? Paranasal, certo? Então eu não posso dizer que a maxila dela que tá mais para frente em relação à mandíbula, porque teve pessoas que perguntaram isso para mim. O paciente classe 2, o paciente que tem, né, a retrognatia, tá? Não necessariamente ele tem uma mandíbula para trás, como ele pode ter a maxila para frente, tá? Mas então nessa análise eu observo que não é isso que acontece. É justamente a mandíbula dela que é diminuída no sentido anteroposterior, ou seja, para frente, tá bom? E aí, né, agora, grande questão, depois ela vai ver, né, essa análise. De novo, ela não falou pra mim quais são as queixas dela, tá? Então eu não sei quais são as queixas dela, mas com base neste rostinho, certo? A gente pode pensar em duas coisas, tá? Sem ver os dentes. Ou ela tem uma maloclusão, tá? Ou ela tem uma mordida errada, tá bom? Que seria a mordida classe 2, aí sim, a mordida classe 2, tá? Ou então ela pode ter uma mordida classe 1 em detrimento de uma compensação ortodôntica, tá? Ou seja, ela usou aparelho,
justamente para encaixar a mordida. E agora, querido paciente que encaminhou esta imagem para mim, tá? Essa é para você, preste atenção no que eu vou falar, tá bom? Se a sua queixa for o seu perfil facial, né, justamente o padrão facial classe 2, saiba que você pode fazer uma mentoplastia se a sua mordida estiver encaixada, tá bom? Ou então fazer uma ortognática completa se a sua mordida estiver desencaixada. E aí você vai precisar usar justamente o aparelho ortodôntico para conseguir viabilizar a cirurgia, tá? Ou então ainda uma terceira opção, se a sua mordida está encaixada, né? Mas mesmo assim, tá digamos assim, um encaixe ainda não 100% e algumas características dentárias que permitam que a gente descompense, ou seja, volte os dentes para uma posição mais natural dentro do osso, tá? E aí criar essa discrepância, essa diferença, criar um problema na sua mordida para depois fazer a cirurgia. Então, você teria essas 3 opções para fazer. Fazer uma mentoplastia apenas para ganhar um pouco mais de projeção do queixo, tá bom? Você pode fazer a ortognática por si só, tá? Se a sua mordida já for errada, se a sua mordida já tiver desigual, tá bom? Desigual que eu falo, desculpa, eu usei um termo errado. Se a sua mordida já estiver classe 2, na verdade, com essa discrepância, né, essa diferença entre a parte de cima e a parte de baixo. Acho que ficou melhor para vocês entenderem assim, né? E a terceira opção se a mordida estiver encaixada, mesmo assim, você também pode fazer a ortognática, sabendo que talvez terá que descompensar, usar aparelho aí por 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, para depois fazer a cirurgia ortognática. Tá bom? Beleza? Vocês gostaram? Ó, deixa vocês olharem um pouquinho mais o rostinho dela. Agora eu vou abrir, eu não sei se eu já abri aqui para as perguntinhas, tá tudo aberto. Então agora é o seguinte, quem tem dúvida, tá, a respeito deste caso, tá? Quem tiver vontade de que eu analise o seu caso, obviamente vai ter que mandar a imagem, tá, para mim. Depois numa próxima a gente vai fazer. Já tem uma filhinha de espera, tá? Já tem uma filhinha de espera. Então, a Rebeca, ó, apareceu. Só porque ele faz bastante tempo e a mordida não fica 100%. Então, tá vendo? Foi a terceira opção que eu falei, né? Você já usou o aparelho, ela deve ter feito compensação, né, Rebeca, por bastante tempo. E a mordida tá sempre esquisita, né? Então, assim, você tem a queixa de estética também? Ou não? É só a mordida? Porque você pode tentar continuar usando o aparelho para tentar compensar ainda mais, ou então evoluir para uma cirurgia ortognática, tá? Respondendo sua pergunta, Ítalo, que eu falei que eu ia responder uma pergunta só por análise, tá bom? Para esse vídeo não ficar muito gigantesco. O pós-operatório da mento é igual ao da ortognática? Não, o da ortognática ele é um pouquinho mais impactante, tá? Ele é um pouquinho mais incômodo, digamos assim, tá? Ele é um pouquinho mais incômodo. Agora, tem uma característica que é igual, tá bom, Ítalo? A questão da dormência, tá? Essa região vai ficar dormente, principalmente a região de lábio inferior e pele do queixo, vai ficar dormente igual, tanto na ortognática como na mentoplastia. A diferença também é que na mentoplastia ele recupera, o nervo recupera um pouco mais rápido do que na cirurgia ortognática, certo? Beleza? Rebeca, é isso, tá bom? Procure ajuda, tá? Porque realmente se isso te incomoda, tá? E tua mordida também tá te incomodando, minha sugestão, cogite fazer a cirurgia ortognática, tá? Os vídeos estão aí para ajudar, para te encorajar a realmente enfrentar, né, esse tratamento, que é um tratamento longo, não é um tratamento rápido, né? Os resultados eles vêm para quem tem paciência, para quem acredita, né, nesse tratamento e investe nele, né, em todos os sentidos, emocionalmente, psicologicamente, financeiramente também, tá bom, Rebeca? Espero que eu possa ter te ajudado e deixem os likes, quero corações, tá bom? Deixem um like e compartilhem, tá? Eu vou postar essa análise no feed depois, tá bom? E depois, se vocês quiserem compartilhar com outras pessoas, isso é muito bacana, me ajuda, tá bom, gente? Um beijo pra vocês e até o próximo Maxi Analisa. Deixem seus comentários se vocês gostaram, por favor, tá bom? Beijão e até a próxima!